Apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus. Caros amigos, nós estamos hoje no dia 24, que é também o quarto domingo e último domingo do tempo do Advento. E nós nos preparamos imediatamente para o Natal. E queria propor essa reflexão com grande afeto paterno a todos os diocesanos de Itumbiara, a todos os amigos que ouvem e que veem esta nossa transmissão. Pela graça de Deus, estamos chegando mais uma vez à sempre grande e muito querida e esperada festa do Natal. Desde o começo do tempo do Advento, fomos especialmente convocados a uma alegre vigilância, acompanhada de uma certa austeridade, em preparação para a celebração memorial do mais admirável acontecimento da história humana. Sim, estamos às portas do Natal. É belo celebrar essas festas. Nos últimos domingos, meditávamos no tríplice advento do Senhor. No primeiro domingo, a vigilância que nos prepara para a vinda gloriosa do Senhor, que virá como justo juiz no fim da história. No segundo domingo, a Igreja nos convidava a nos dispor para celebrar o Natal, comungando na longa preparação da primeira vinda do Senhor, na humildade de nossa carne e renovando o ardente desejo de sua segunda vinda, cercado de majestade e esplendor. Domingo passado, o terceiro do tempo do Advento, ouvíamos o convite da Igreja a nos alegrarmos, pois a chegada do Senhor é iminente, está muito próxima. Nós pedimos a cada dia na Eucaristia que se apresse o dia de sua vinda gloriosa. Nós dizemos sempre depois da consagração: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Ele é a nossa alegria. Hoje, queridos amigos, chegamos ao último domingo do Advento, ansiosos por esta alegria. Eis que o Senhor está às portas e nós rezamos com a Santa Igreja. Apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus, para que sejam revigorados com a alegria da vossa vinda os que confiam no vosso amor. E na liturgia de hoje, rezamos ainda na oração chamada coleta ou na oração do dia, aquela oração bonita que rezamos quando recitamos o Ângelus. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e sua cruz à glória da ressurreição. O mistério da encarnação e o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor se reúnem numa perfeita unidade na pessoa de Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso irmão. Nesta oração, rezada após o ato penitencial, recolhe-se o pressuroso desejo da Igreja. A vinda do Senhor não nos assusta a nós fiéis. Por ela nós suspiramos, e é ela que nos revigora, porque confiamos no amor de Deus, porque confiamos no amor do Senhor. A Sagrada Liturgia, depois de nos ter recordado os sinais de que Deus, nosso Pai, foi dando ao povo de Israel acerca do envio do Salvador da humanidade, nesse quarto domingo do Advento, nos dá o último sinal dessa vinda tão desejada. O nosso Salvador é Jesus, descendente de Davi, filho de Maria sempre Virgem. A Virgem, filha de Sião, aguarda com suave paciência a vinda do Messias, do seu Filho. Aquele rei de cuja linhagem nasce Jesus, Davi, tinha confidenciado ao profeta Natã o seu desejo piedoso, sim, sincero, de construir uma casa digna da presença misteriosa do Senhor, significada na Arca da Aliança. O modesto tabernáculo feito de cortinados era a pobre tenda de um Deus peregrino que não aceitava ser encerrado num templo. O Deus de Israel é Deus conosco, Ele caminha conosco na história. Ele não quer ficar encerrado apenas num templo, ainda que esplendoroso, como será mais tarde o Templo de Salomão. Ele quer estar conosco nas estradas, nas ruas da cidade, em nossas casas, no campo, nas oficinas, nos ambientes de trabalho, de estudo, de lazer, de entretenimento, enfim, em quaisquer que sejam os lugares ou circunstâncias em que passamos os nossos dias, o Senhor quer estar conosco. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. O Senhor não se cansa de peregrinar em nós e entre nós, como fez ao alcançar os discípulos que caminhavam já descoroçoados de volta para Emaús após a sua ressurreição. Sim, Jesus pôs-se a caminho com eles quando eles estavam ainda desencorajados, descendo rumo a Emaús, e os acompanhou até que eles o convidassem de novo para entrar em sua casa. Fique conosco, Senhor, porque já se faz tarde, o dia declina. Nós hoje nos unimos de perto à Virgem Maria. Ela recebe o anúncio do anjo,
O Verbo de Deus se fez carne no ventre de Maria, estabeleceu sua morada entre nós. Em grego, a palavra estabelecer sua morada é um verbo que significa armar sua tenda, né? Ele armou a sua tenda no meio de nós. E continua a tenda com essa ideia de Deus peregrino, né? Graças a isso, nós podemos conhecer a sua glória e, pela fé, recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Deus não quis ser encerrado numa casa, num edifício, construída pelas mãos de Davi, dentro de uma cidade, dentro das muralhas de uma cidade, mas quis nascer livre, fora da cidade, numa casa, ou seja, na dinastia de Davi. Então aqui nós tomamos a palavra casa em dois significados, a do edifício e a da linhagem do rei Davi. Deus quis nascer da linhagem de Davi, mas não numa casa feita pelas mãos de Davi. De fato, Jesus é Deus que se despoja de sua glória. E vemos aqui a escolha da pobreza feita por Deus. Sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É o mistério que contemplamos no presépio, vendo o Filho de Deus numa manjedoura. E mais tarde, na cruz, onde o despojamento chega ao seu ápice. Assim, o Messias não vem como um rei nos palácios. Ele nasce como os pobres de Deus. O conceito hebraico de pobre, ou indicado pela palavra escrita no plural, anawim, se refere aos pobres de Javé, aos pobres mais queridos por Deus. Ademais da pobreza propriamente dita, pobreza sociológica, material, evoca também a humildade, a consciência dos próprios limites, da própria condição existencial de miséria. Os anawim confiam no Senhor, sabem que dependem, que precisam dele. Assim nos lembrava o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude de 2014. José e Maria foram a Belém como filhos da casa de Davi, mas estiveram na casa do pão, Belém. A palavra Belém significa Bethlehem, casa de pão. Como verdadeiros anawim, na casa do pão eles estiveram como verdadeiros pobres, pobres do Senhor, decididos a fazerem tudo à vontade de Deus. Assim, irmãos, o Deus feito homem, feito bem-aventurado, anawim, foi gerado na casa de Davi, no ventre de Maria, para dar origem a um novo povo de adoradores em espírito e verdade. A nossa santa religião não é apenas um culto, ainda que magnífico. Sim, é muito bonito o culto católico, a liturgia é esplendorosa, mas não resume tudo. Embora a liturgia seja a fonte e o ápice da vida da Igreja, ela não esgota toda a ação da Igreja. Nos lembrava o Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium número 9. Temos um imenso campo de ação em que a vida cristã se desenrola fora dos templos, com cujo culto a vida deve ser coerente, porque se opera em nós a redenção. A Virgem Mãe, com efeito, é mestra para nós. Ao ouvir o anúncio do anjo, assim que ela se retirou, ela não fez caso de si, não fez caso da sua gravidez, nem se abandonou a uma contemplação autorreferencial. Ela saiu imediatamente para cuidar de Isabel, viajou para Encarim, longe, cheia de percalços, e lá ficou 6 meses com a parente Isabel. Nesta Eucaristia, que receberemos daqui a pouco, nós suplicamos ao Senhor que Ele nos renove ao comemorarmos o nascimento do Filho, que se faz comida e bebida na celebração do Divino Mistério. Não sem razão, ao apresentar os dons no altar, o sacerdote suplica que, em nome da Igreja, que o Senhor nos conceda a graça de celebrar com grande fervor a liturgia que nos prepara para o Natal, pois neste mistério vós nos mostrais o início da redenção. Sim, nós temos as sementes da redenção precisamente na Eucaristia, que nos reporta também ao presépio tanto quanto a cruz de Cristo. Aquele madeiro da manjedoura não é diferente do lenho da cruz. O Senhor se humilha, deixando a sua condição divina para assumir a nossa condição humana. Ele não se tornou ciumento da sua condição divina, é deitado no madeiro de uma manjedoura e mais tarde vai ser exaltado no madeiro de uma cruz da vergonha, da humilhação. Nós celebramos com ação de graças e fervor o início da nossa salvação. Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias do pecado se ele não tivesse assumido a carne semelhante à do pecado. E diz ainda Santo Agostinho, estarias condenado a uma eterna miséria se não fosse a sua misericórdia. Queridos amigos, bem unidos ao Dulcíssimo Coração de Maria,
que sofre e se alegra com a espera, nós aguardamos a iminente chegada do menino. Por um momento, procuremos colocar o nosso coração, a nossa imaginação a serviço do coração e da contemplação. Imaginemos, antes, procuremos ver com os olhos da alma com que carinho, com que cuidado a Nossa Senhora se preparou para o nascimento do menino Jesus. Seja ela, a Mãe de Jesus e nossa eterna Mãe dos Céus, quem nos ensine também a preparar e a viver da melhor forma possível tão grande e venturoso acontecimento. Hoje é o último dia do tempo do Advento. Esse quarto domingo encerra o tempo do Advento e logo mais tarde, à noite, estaremos celebrando a vinda do Senhor na humildade da carne. Que nós aproveitemos bem essas últimas horas, que nós aproveitemos bem esses últimos momentos do tempo do Advento para viver com temperança e sobriedade essa espera da augusta pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo na humildade da carne, escondido em Belém, na casa do pão. Esta é hoje a casa do pão vivo descido dos céus, do pão eucarístico. Esta noite, meus queridos irmãos, esta noite o Senhor nos visitará. Acolhamos com amor o Filho bendito da Virgem Maria. Abramos de par em par o nosso coração para que Ele entre e arme a sua tenda em nossa vida. Celebremos com alegria a vinda da nossa salvação, para encerrar essa saudação com palavras de Santo Agostinho. Sim, celebremos com alegria a vinda da nossa salvação e redenção. Que a paz esteja com todos e que esse Santo Natal ilumine todos os dias do próximo ano. Assim seja.